Olha, o Corinthians deu dois sustos à sua torcida no jogo de hoje durante o primeiro tempo. Primeiro, a contusão do Renato Augusto, que é um jogador cerebral, enxerga o jogo, um dos raros jogadores táticos e com muita habilidade também hoje no futebol brasileiro. E machucou. E eu desconfio, porque do jeito que ele ficou, do jeito que ele saiu, não deve ter coisa boa ali naquele joelho, não. E também não é só o problema do joelho. O Renato Augusto não consegue jogar meia dúzia de jogos seguidos, 8 jogos seguidos. E dependendo do jogador, num ano como esse, que tem jogo que não acaba mais, que não consegue ter uma grande sequência, é muito ruim. O outro susto foi o futebol que o Corinthians jogou no primeiro tempo. Muito ruim. E o treinador deu uma mexida que eu achei errada. Né? Você tinha o Rony, tinha o Fausto Vera. O Fausto até começou a sair um pouquinho no meio do campo. E ele botou o Michael, 3 volantes. Com 3 volantes, o Corinthians não conseguia chegar no ataque, não queria jogada, não saía nada. Então foi um primeiro tempo muito ruim. Foi salvo por um escanteio que o Fagner cobrou muito bem. Balbuena, que sempre cabeceou bem, embora não seja mais um grande zagueiro, está sem velocidade, faz falta toda hora. E ele cabeceia muito bem, fez um golaço. No segundo tempo, o técnico Corinthians teve uma mexida boa. Ele tirou o Rony, que bate muito, só faz falta, não constrói nada, e botou o Cantilho, que pelo menos sabe sair jogando. E o Vera passou a fazer uma função de meia, foi mais à frente. Aí o time cresceu. O time cresceu, o Fagner aproximou, o Roger Guedes fez um golaço logo no começo do segundo tempo. O Corinthians começou a tocar a bola. Juliano toca bem a bola, Roger Guedes, Yuri Alberto, o Maicon subiu, começou a jogar mais. O time começou a se encontrar, fez um terceiro gol belíssimo, belíssimo. Fagner, Juliano, o Roger Guedes, uma triangulação, toque tudo de primeira. Tudo isso muito bonito, foi muito bem. Agora, contra um fraquíssimo adversário. O Liverpool só tem um belo nome, né? Do verdadeiro Liverpool. O Liverpool muito limitado, tecnicamente, esforçado, um time forte, aguerrido, os lugares têm raça, tá, não jogam nada. É um time fraco. Time fraco. Mas também, olhando positivamente, começar uma Libertadores, ganhando na Argentina, contra qualquer time argentino, é muito bom. Principalmente o Corinthians, que não, há anos só joga em Itaquera. Uruguai, Quando né, sai, é Bodão? uma desgraça. Então, foi bom, foi bom. Foi um bom começo, mas sem Renato Augusto ali, se Renato Augusto não jogar, o time é um time que preocupa. Preocupa, porque falta criatividade, falta técnica também. Mas vejo um pouquinho melhor que o São Paulo. Tem alguns jogadores que o São Paulo não tem, como o Yuri Alberto, como o Roger Guedes nessa fase, esse ano está jogando muito. Tem um elenco de meninos ali que pode mexer um pouco também. E só que o Corinthians, a torcida é paciente. A torcida vai só quando acaba o jogo, prestigia o tempo todo, apesar da gestão também teve seríssimos problemas financeiros, uma dívida enorme. O ambiente no Parque São Jorge é um pouco mais tranquilo. A torcida não pressiona tanto. De vez em quando invade lá, discute e tal, mas não vejo um ambiente de tanta pressão como existe no São Paulo. Mas o Corinthians, para mim, continua uma incógnita. Sem Renato Augusto é complicado. Mas teve uma bela vitória, um grande jogo, e já entra com mais esperança, com mais confiança. Sabe que futebol, um lance, uma vitória, costuma mexer com o psicológico do time. O gol de cabeça do Balbuena, o Corinthians voltou diferente. Começou a jogar, começou a acreditar na sua bola. É isso aí que eu penso. Pois é, Vitão, como o Bodão falou, a saída do Renato Augusto, o time sente e sentiu na hora que ele saiu mesmo, né? Tanto do ponto de vista técnico quanto anímico, emocional. A gente percebe que o time fica mais baqueado, mais baleado quando sai o Renato Augusto. Até o próprio Lázaro na coletiva ele admitiu isso. Agora, como o Bodão também falou, uma vitória fora de casa, algo que o Corinthians tem muita dificuldade de conseguir, quebrou um jejum contra o São Paulo esse ano no Morumbi, mas é Isso é a difícil para o segunda. Corinthians jogar fora de Itaquera.
é uma vitória importante nesse momento, né? Fundamental. O Corinthians não ganha de ninguém fora de casa. Em Brasília só tinha corintiano no ganho da Portuguesa, que é a pior portuguesa que eu vi na minha vida. Não é a portuguesa do Fita Azul, a portuguesa do Denner, a portuguesa sem ninguém. Foi um 0-0 medonho. O Corinthians ganhou do São Paulo na primeira rodada ali, fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo que tava louco para empatar ou tomar virada. Então o Corinthians não ganha de ninguém fora de casa. E a vitória foi fundamental pelo seguinte: claramente, quando teve o sorteio, eu não tô no grupo da Fiel Apocalipse, que acha que é o maior grupo mais difícil do mundo. Eu não acho. Acho que o Corinthians é favorito nesse grupo. Mas um grupo que tem 3 candidatos, claro, você tem que fazer 6 pontos contra a quarta força. Só que é difícil avaliar isso antes de começar o grupo, que era a primeira rodada. E essa conta que as pessoas fazem, que eu acho que é uma conta burra, que é empatar fora ganhar casa, isso é bom, depende contra quem você joga. Se o Del Valle e o Argentino Júnior forem lá ganhar, o empate hoje seria péssimo resultado. Só saberia isso depois. Então o Corinthians tinha que ganhar esse jogo. O Corinthians é muito forte em Itaquera e vai ter muita dificuldade contra o Del Valle no Equador e vai ter dificuldade na Argentina contra o Argentino Júnior. Então é fazer os pontos de casa e hoje tinha que ganhar. O empate era um péssimo negócio. E fazia um primeiro tempo muito ruim, o que não me surpreendeu. Me surpreendeu um bom segundo tempo. Quando jogar mal fora de casa é que eu tô acostumado. Desde 1910, né? Corinthians do Carille, o Corinthians do Carille não, o Corinthians do Coelho, do Mancini, do Silvinho Cursuefa, do Genro preocupado, e agora Corinthians fora de casa é uma tragédia. E hoje, quando saiu o Renato Augusto, eu gostei de uma coisa. Eu achei que o Maicon entrou muito mal na partida. Aliás, o Michael, que é muito bom jogador, faz uma temporada muito ruim. Mas eu critiquei demais o Lázaro, não sei se o Bodão e o Perecini concordam. O Renato Augusto é muito bom jogador, ele não tem substituto nem na seleção brasileira. Não tem outro Renato Augusto na seleção brasileira. O problema do Corinthians não é o Renato Augusto, porque ninguém tem ele. O problema é quando não tem ele, querer brincar de ter o Renato Augusto. Contra o Ituano, o Lázaro fez a insanidade de transformar o Paulinho, vai jogar de Renato Augusto. Não dá. Quando você não tem o Renato Augusto, tem que mudar o esquema e o jeito de jogar. Não tem outro cara para fazer isso. E hoje ele mudou o esquema. O Juliano criou, o Fausto subiu para ajudar, o Fausto e o Juliano supriram, mas ninguém quis brincar de Renato Augusto. A última vez que ele perdeu, ele botou o Paulinho para fazer aquela função. Nem no auge o Paulinho jogou daquele jeito. Aí não dá. Você não pode ser escravo do esquema. Sem o Renato Augusto, tem que mudar o jeito de jogar. E hoje ele mudou. E o Corinthians tem uma jogada forte aérea. O Corinthians tem um problema muito sério. Fagner e Fábio Santos, que são bons jogadores, já foram muito bons jogadores, tem que jogar todas, porque Rafael Ramos e Bidu são duas piadas de mau gosto. O Corinthians não tem reserva para as laterais. E são jogadores envelhecidos. Então, assim, o problema do Corinthians é quando não tiver Fagner, vai jogar o Rafael Ramos, de verdade, eu já vi uns 30 laterais ruins, eu não vou falar que já é quase meia-noite, vai acabar a live, lateral direito ruim que eu vi jogar no Corinthians. O Rafael Ramos é o top 1 da lista. É insanidade quanto ele é ruim. O Bidu, o Cruzeiro levou Vital, Ramiro, Wesley, um monte de jogador ruim e não quis ficar com o Bidu que estava lá. Não, o Bidu não. Então o Bidu não tem condição de jogar no Corinthians, nem o Rafael. Depois não tem laterais reserva. O Balbuena jogou hoje porque Caetano se machucou, o menino da base que é canhoto, e Bruno Mendes estava suspenso pelo Internacional quando tomou cartão. Então o Corinthians teve uma zaga muito envelhecida hoje, muito dura para jogar. E que o Liverpool, como disse o Bodão, com a classe que eu não tenho, é horroroso, né? Ele falou de uma forma bonita, que ele é muito mais educado que eu, mas não jogam nada. Então o Corinthians não teve problema defensivo. E quando você consegue suprir, e o Perecini falou no primeiro comentário dele ali, o Fagner sabe meter uma bola, o Roger Guedes sabe fazer gol. Agora, o Corinthians teve um problema muito sério o ano inteiro. O Corinthians não consegue marcar nesse esquema envelhecido, que o Roger Guedes não volta pela esquerda, o Corinthians não tem marcação na dobra dos laterais, só que o Liverpool não deu o ataque, mesmo assim chutou bola na trave, em falta tal. Então hoje a gente viu que o Corinthians dá para jogar sem o Renato Augusto quando o Juliano estiver jogando. O Fausto é 5, mas pode ser 8, é um bom jogador. Fagner e Fábio Santos, quando estiver bem, consegue armar. Mas a parte defensiva não foi testada, porque o Liverpool, de verdade, é como se o Madureira jogasse a Libertadores no Maracanã com 1.000 pessoas. A gente viu isso do Corinthians jogar. O São Paulo pegou um time horroroso, mas pegou um ambiente. Tinha um adversário com estádio, gritaria, barulho. O Corinthians jogou como não tinha mais corintiano que torcedor do Liverpool, no estádio gigante. Então foi um jogo praticamente da época da pandemia, sem torcida. Então era um ambiente muito favorável para você jogar fora de casa. Então era um jogo para ganhar, ganhou. Então eu, como sou resultadista declarado, acho que futebol é um jogo para ganhar, tô feliz, ganhou. Não sei se vai ganhar de 3-0 fora de casa daqui 10 anos, se eu vou ver outra vitória fora de casa. Legal, ganhou, mas o futebol
não dá pro corintiano comprar. Agora, vai falar pro cara ficar triste. Um mês sem ver o time jogar. Palmeiras perdeu, Flamengo perdeu, Atlético Mineiro perdeu, River Plate perdeu, Boca empatou com um time pior que o Liverpool. Então tem que estar feliz, né? Não dá para ficar triste a vida inteira. Até eu que sou mal-humorado tô rindo hoje. Mas com parcimônia.